Olá, está no ar o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. No programa de hoje, vamos saber o que é a classificação de Schilling e como ela é usada para determinar se uma doença foi ou não causada pelo trabalho ou pelas condições em que ele se realizou. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas de prevenção de acidentes para os caminhoneiros. Em Belém, a Justiça do Trabalho participa das comemorações do Círio de Nazaré, fazendo um alerta sobre os prejuízos causados pelo trabalho infantil. Vamos também até Salvador conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. E em Manaus, o trabalho voluntário de uma servidora que, depois do expediente, se dedica a ensinar técnicas de costura e artesanato a mães carentes do Amazonas. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Segundo a estimativa da Organização Internacional do Trabalho, a cada ano ocorrem 160 milhões de casos no mundo de doenças relacionadas ao trabalho. Na reportagem especial de hoje, você vai ver que a classificação de Schilling relaciona as doenças do trabalho de 3 maneiras distintas e permite determinar se uma doença foi ou não causada pelo trabalho ou pelas condições em que ele se realizou. Seu Doraci foi diagnosticado com asbestose, doença que não tem cura e provoca o endurecimento dos pulmões. Você vê, a gente vai falando, vai tendo dificuldade para conversar, porque vai faltando ar. Para mim tomar banho eu canso, para mim amarrar o sapato eu canso. Uma subida dessa que eu falei para vocês aí, eu venho disparando 3, 4 vezes, andando devagar, escada, tudo isso aí. A doença é consequência dos cerca de 20 anos de trabalho na empresa Eternit em Osasco, antiga fábrica de telhas, caixas d'água e materiais de construção, que funcionou por 50 anos até fechar as portas em 1993. Durante todo esse período, seu Doraci esteve exposto ao amianto. Quanta quantidade de amianto, era muito grande lá o amianto. Quando eu entrei em 69, não tinha nenhum tipo de EPI, não tinha máscara, não tinha filtro, não tinha nada. Então a exposição era muito grande. Em qualquer parte que você fosse da fábrica, você estava exposto ao amianto. Mineral encontrado em abundância no Brasil, o amianto é usado principalmente na fabricação de telhas. O grande risco para a saúde está na exposição à poeira que ele solta, que além de graves problemas respiratórios, também pode provocar câncer. Assim como a asbestose, também existem inúmeras doenças que são causadas ou agravadas pelo trabalho. Segundo a estimativa da Organização Internacional do Trabalho, a cada ano ocorrem 160 milhões de casos no mundo de doenças relacionadas ao emprego. Essas enfermidades estão especificadas de 3 maneiras distintas, de acordo com a classificação de Schilling, que indica se uma doença foi causada ou agravada pelo trabalho. A classificação de Schilling é uma classificação proposta há quase 40 anos para saber da vinculação entre doença e trabalho. E o tipo de vinculação, se é obrigatória, como é um tipo de exposição no trabalho, uma doença, se é variável, se há possibilidade de você ter uma doença relacionada com o trabalho, mas que ocorre fora dele, ou se o trabalho pode agravar doenças que as pessoas têm na sociedade sem ser vinculado necessariamente com o trabalho. No grupo 1 da classificação de Schilling, estão relacionadas as doenças em que o trabalho é a causa principal, como, por exemplo, os problemas de saúde causados pela exposição ao amianto. No grupo 2 estão classificadas as enfermidades em que o trabalho pode ser um fator contributivo, mas não necessariamente a causa, como o desenvolvimento de um câncer. Já o grupo 3 determina as doenças em que o trabalho provoca um distúrbio ou agrava uma doença pré-existente, como exemplo as alergias de pele, respiratória e os distúrbios mentais.
A classificação é apenas orientadora, não sendo obrigatória para determinar a doença. Este homem, que prefere não se identificar, trabalhou por 12 anos em um banco em Brasília. Ele já chegou a se afastar 4 vezes do trabalho porque acabou ficando depressivo depois de ser assediado moralmente pelo chefe. A partir do momento que eu comecei a recusar as coisas que eles mandavam fazer que não eram corretas, né, tecnicamente corretas, eles começaram a fazer esse tipo de brincadeira, chacotas, gracinhas, piadinhas de mau gosto na minha frente, para me humilhar ao lado dos meus colegas de trabalho, passaram a me contextualizar como se eu fosse um realmente péssimo profissional. A depressão ela veio forte, muito forte. Daí ela se tornou recorrente na minha vida, porque é praticamente difícil um dia eu viver sem depressão, né? Mesmo com tratamento. Eu tenho a rememoração desses fatos, né? Virou um trauma violento na minha vida. Esta psicóloga explica que as doenças mentais causadas ou agravadas pelo trabalho podem resultar em prejuízos na vida pessoal e profissional do trabalhador. O estresse no trabalho, a gente tem visto hoje que ele pode acarretar, né, como eu estava falando antes, sintomas de depressão e ansiedade. Então a gente vai ter alterações no humor, alterações no sono, alterações de apetite também. A perda de interesse em coisas que costumavam ser prazerosas, né? A perda também da sensação de prazer de fazer coisas que se gostava de fazer antes. A relação dela dentro do trabalho, a produtividade dela vai cair, né? E ela pode até vir a ser demitida porque a produtividade caiu. Então, muitas vezes a pessoa nem percebe que está adoecendo e acaba ali se excluindo do trabalho e é demitida e não entende por quê. De acordo com o médico Heleno Correia Filho, com o surgimento de novas profissões, é necessário que as empresas criem outras formas de prevenir as doenças. Deveria existir uma orientação nas organizações de trabalho para que isso fosse buscado. E não é uma tarefa só de médicos, é provavelmente uma tarefa dos que organizam o trabalho dessas pessoas, né? E se deixar apenas no âmbito da medicina, certamente o problema não será resolvido. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT de Minas Gerais condenou uma companhia de consórcios a indenizar um vendedor em R$ 7.000 porque ele trabalhava com colegas que fumavam em um local fechado. As reclamações do trabalhador a respeito foram ignoradas pela chefia. Para o TRT, a empresa contrariou a lei que proíbe o fumo em local de uso coletivo, fechado, público ou privado, o que justifica a condenação por danos morais. O TRT de Santa Catarina manteve decisão que condenou a companhia Melhoramentos da capital, responsável pela coleta de lixo em Florianópolis, a pagar 30% sobre os salários recebidos nos últimos 5 anos a um motorista a título de auxílio creche. A empresa não havia concedido o benefício, alegando que o valor era destinado apenas às empregadas e, excepcionalmente, aos empregados que comprovassem ter a guarda unilateral dos filhos. Mas, para os desembargadores, essas condições desprestigiam o casamento, a união estável e a guarda compartilhada dos filhos, desfavorecendo os genitores do sexo masculino. A empresa recorreu da decisão ao TST. Uma usina de cana-de-açúcar foi condenada ao pagamento de R$ 3 milhões por dano moral coletivo por terceirização ilícita. As unidades da Raizen, na região central do estado de São Paulo, terão que pôr fim à subcontratação de empresas terceirizadas para o transporte, plantio, colheita e carregamento de cana-de-açúcar. A indenização será revertida à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, dicas de prevenção de acidentes para os caminhoneiros. E ainda hoje você vai conhecer a história e o funcionamento do TRT da Bahia. Nós voltamos em instantes. O TRT do Rio Grande do Sul divulgou em sua página no Facebook um vídeo que fala sobre o assédio sexual no ambiente de trabalho, o que caracteriza esse tipo de assédio, como a vítima pode proceder e as possíveis consequências desses casos na Justiça do Trabalho são alguns dos temas abordados. Saiba mais em facebook.com/TRT4RS. Vamos saber o que tem sido feito para melhorar os serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação.
A Justiça do Trabalho está engajada no Outubro Rosa. Durante todo o mês, o TST ficará iluminado com a cor da campanha, em alusão à detecção precoce do câncer de mama. O TRT do Rio de Janeiro também aderiu à campanha e mudou a cor da página inicial do portal do TRT e do Facebook. A rede social também foi escolhida pelo TRT de Pernambuco para relembrar o alto índice de cura da doença, quando descoberta no início por meio de exame clínico, mamografia ou ultrassonografia. E o TRT do Espírito Santo realizou 3 reuniões organizadas pela Seção de Saúde do Tribunal para abordar o autocuidado com as mamas, interferências dos hormônios e a importância de hábitos saudáveis. Quem roda pelas estradas do país está sempre correndo risco. As condições das estradas e as jornadas excessivas podem trazer malefícios à saúde, como cansaço e até doenças. Hoje, o quadro Saúde e Segurança no Trabalho traz dicas para preservar a vida dos caminhoneiros. Veja só. Eu sou Ailton Vieira Fonseca, sou médico de trabalho. Estou aqui em Brasília, conversando com o motorista de transportes nacionais, o seu Manuel, né, seu Manuel? O seu Manuel vai colocar para nós aqui algumas informações da dificuldade que é ser um motorista profissional. Eu gostaria de lembrar o senhor e a todos nós, a todo o Brasil, que acidente não é coisa primária. O acidente é o seguinte, ele acontece em decorrência de alguma coisa que nós, seres humanos, deixamos de fazer. À medida que nós tenhamos mais cuidado, mais atenção, com certeza vão diminuir os acidentes. Em relação especificamente ao trânsito, para a prevenção de acidente, nós temos que levar em consideração 3 fatores básicos, Manuel. O estado de conservação da estrada que o senhor vai dirigir com o seu caminhão, se essa estrada, se essa rodovia é sinalizada, se tem buraco, se tem manutenção, se tem polícia por perto. O outro item é o próprio instrumento de trabalho, o próprio carro que o senhor dirige, entendeu? Então vamos observar o seguinte, na vida a coisa é dinâmica, cada dia tem uma coisa nova, parece que não tem, mas tem. E o nosso veículo, especialmente de carga, que o senhor com o seu veículo carrega toneladas, e a gente sabe que por uma questão física, controlar um caminhão carregado é muito diferente que controlar um caminhão vazio ou um carro pequeno. É fácil perceber, mas ninguém melhor do que o próprio profissional que está na direção para nos confirmar o que a gente já viu, o que nós temos noção, que é a instabilidade do carro carregado é muito diferente do carro vazio, a vulnerabilidade é maior. Mas eu vou dar uma dica para o senhor em termos do carro. Antes do senhor entrar no seu carro, antes de viajar, entendeu? Verifica os pneus do carro. Verifica se a calibragem está dentro do preconizado. Tem alguma coisa que o senhor bate assim, o senhor escuta o tinido do ar, do pneu e vê se ele está. E vai olhando mais alguma coisa. Então, num dado momento, o senhor estacionou o carro e ele passou em cima de um prego, um parafuso, um pneu desse pode estar vazio. Conferimos também as portas do carro, onde pode vazar alguma coisa, cair, porque no decorrer da viagem, muitos parafusos podem afrouxar, soltar. A gente vê por aí engate soltando e causando acidente grave. O mais importante nessa movimentação toda de transporte para lá, para cá, é o motorista. O motorista é o ser humano ao qual nós médicos defendemos a saúde dele, da sua família e da sociedade como um todo. Então, quando o senhor for começar, para o senhor estar bem, para ter um equilíbrio do trabalho melhor, o senhor sobe a escada devagar, senta aqui no banco, verifique a altura do banco, se está na vertical, se a sua visão está boa, se o senhor consegue ver lá no horizonte, se o senhor consegue alcançar se tem um animal silvestre ou qualquer outro animal entrando na pista, que às vezes também eles podem entrar e causar acidente. Ver se a posição da mão do câmbio, o que o senhor tem que movimentar o câmbio para lá e para cá. Então, no mais, o senhor tem que manter uma posição de modo que não seja prejudicada a sua percepção, ou seja, estado de alerta o tempo todo. Essas são as dicas que eu passei para o senhor sobre como checar o carro, cuidar da sua postura e que o senhor passe essa mensagem nossa para frente, que à medida que ela contribui para que um outro motorista
também tem essa cautela, é muito bom para toda a nossa sociedade. No próximo bloco, vamos até Salvador conhecer a história e o funcionamento do TRT da Bahia. E mais, a jornada extra de uma servidora do TRT da 11ª Região, que se dedica a ensinar técnicas de costura e de artesanato a mães carentes do Amazonas. Nós voltamos em instantes. Vamos até Salvador conhecer a história e o funcionamento de um dos tribunais mais antigos do país. O TRT da 5ª Região é pioneiro na criação de uma unidade de inteligência para localizar bens de devedores trabalhistas. Além disso, o TRT tem se tornado cada vez mais acessível aos baianos do interior do estado pelas caravanas de conciliação. É o que você acompanha agora no quadro Raio X. A Bahia atrai milhões de turistas por sua beleza natural e riqueza histórica. Os primeiros portugueses que chegaram aqui logo constataram o grande potencial deste porto seguro. As rodas de capoeira e as baianas de acarajé preservam parte da história construída com muitas lutas e conquistas. Neste cenário de tradições peculiares, a Justiça do Trabalho atua de forma a garantir os direitos de trabalhadores das mais diversas categorias, desde 1941, quando foi instalada na Bahia. A Justiça Trabalhista da 5ª Região abrangia também o estado de Sergipe e era composta por 3 juntas de conciliação e julgamento, 2 em Salvador e 1 em Aracaju. Em 1958, foram criadas as primeiras juntas no interior da Bahia. O processo de criação de juntas no interior do estado obedecia a um critério que era interessante. Fazia-se um levantamento do número de empregados de cada região e aí selecionava aquela cidade e ela ficava como o centro, o polo, com um raio de ação que não poderia ser superior a 60 quilômetros da sede. Com a instalação do primeiro polo industrial planejado do país, em 1978, em Camaçari, as demandas trabalhistas aumentaram e aquela cidade ganhou uma vara do trabalho. Já no início da década de 1990, foi inaugurado o edifício Ministro Carlos Coqueijo Costa, onde funciona atualmente a 2ª instância da 5ª Região. Antes disso, a sede do TRT5 funcionou em outros 3 endereços. Em 2005, foi inaugurado o Fórum Antônio Carlos Oliveira, no Comércio, onde passaram a funcionar as 39 varas do trabalho de Salvador. E já está em construção uma nova sede onde vão funcionar as 2 instâncias do tribunal. Hoje, a 5ª Região atende os 417 municípios da Bahia, por meio de 88 varas trabalhistas, 39 na capital e 49 no interior. Destas, 78 já atuam com processo judicial eletrônico e até outubro deste ano, toda a 5ª Região já contará com o sistema. Por ano, o TRT da Bahia soluciona uma média de 117 mil processos e realiza 40 mil acordos. Este trabalho é feito por 29 desembargadores e 181 juízes. A 5ª Região conta ainda com 2.423 servidores. O TRT da Bahia se divide em tribunal pleno, órgão especial, 5 turmas e 3 sessões, uma especializada em dissídio coletivo e 2 em dissídios individuais. O tribunal conta ainda com juízo de conciliação de 2ª instância, que realiza acordos envolvendo precatórios e grandes devedores. Além de priorizar os acordos, o TRT5 trabalha para acelerar a execução. O Tribunal Baiano é o pioneiro entre os regionais na criação de uma unidade para localizar, penhorar e leiloar bens de devedores. Em 2013, a Coordenadoria de Execução adotou um procedimento que já permitiu penhorar bens avaliados em torno de 170 milhões de reais para o pagamento de mais de 4 mil processos. Com a penhora unificada, faz-se a pesquisa
escolhemos um devedor, né? Fazemos a pesquisa, uma vez encontrado recursos suficientes para a quitação de todos os processos envolvidos, a gente dispara esse procedimento, penhora os bens, beneficiando todos os processos e assim você garante que o êxito obtido favoreça todos os processos. E para reforçar o atendimento em regiões onde as demandas trabalhistas são maiores, foram criados 2 postos avançados da Justiça do Trabalho. Juntos, eles já tramitaram mais de 4.000 processos e atenderam mais de 8.500 pessoas nas cidades de Serrinha e Luiz Eduardo Magalhães. O resultado tem sido muito positivo, porque os juízes estão indo fazer audiência nesses postos avançados. Então, a parte não necessita nem o advogado se deslocar para fazer audiências. Outros 2 projetos que tornam a Justiça do Trabalho mais acessível aos baianos são a Vara Itinerante e o Plano Regional de Conciliação. Por meio de caravanas, os projetos já atenderam mais de 5.000 pessoas em 23 cidades do interior do estado. Tivemos um percentual de cerca de 60% a 65% de conciliação na fase de execução. Com uma força-tarefa realizada em 4 municípios, o tribunal conseguiu eliminar cerca de 50.000 processos findos. A iniciativa aumentou o espaço nos arquivos das varas e ainda ajudou a localizar pessoas que tinham créditos a receber. Para melhorar o atendimento à população, está prevista a criação de 3 novas varas trabalhistas e de outros 608 cargos e funções. Nós temos que viver o futuro de uma justiça cada vez mais célere, rápida, eficiente e eficaz. Em Belém, a Justiça do Trabalho participou das comemorações do Círio de Nazaré. O objetivo foi fazer um alerta para os prejuízos causados pelo trabalho infantil na vida de crianças e adolescentes. A equipe do Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil promoveu diversas ações durante o evento. Acompanhe. Há 223 anos, todo segundo domingo de outubro, as ruas de Belém são tomadas pelas pessoas que participam do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses. Este ano, mais de 2 milhões de pessoas testemunharam, entre os pedidos dirigidos à Virgem de Nazaré, um que teve destaque especial: o apelo de crianças e adolescentes por educação de qualidade e proteção contra o trabalho infantil. Estampada em faixas, cartazes, ventarolas, outdoors e camisas, o slogan da campanha contra o trabalho infantil esteve presente nas principais romarias que integram o Círio. Nas 2 principais, da Trasladação e do Círio, a campanha esteve concentrada em um secular casarão localizado no trajeto oficial, ganhando destaque e visibilidade. No local, crianças da Escola Pública Honorato Filgueiras cantaram em homenagem a Nossa Senhora. O slogan da campanha foi escolhido a partir da pesquisa que a comissão do TRT8 está realizando nas escolas públicas municipais do Pará, já respondida por mais de 300 mil alunos e em tabulação por parte da Universidade Federal do Pará. 54% deles responderam que querem educação de qualidade para que tenham uma vida melhor. Nós temos que ter um olhar de amorosidade e cuidado com as nossas crianças. E nada mais significativo do que o Círio de Nazaré para tocar os nossos corações. Para as crianças e adolescentes, que são diretamente beneficiados com a conscientização da sociedade sobre o tema, os frutos são para todos. Os benefícios serão inexplicáveis, porque serão crianças e jovens que vão assumir esse compromisso com todos nós para que possamos construir uma pátria com mais paz e amor. A campanha trará resultados concretos pela visibilidade que teve. Nós conseguimos contagiar a sociedade, nós conseguimos envolver a sociedade com esta grande campanha e não temos certeza de que o poder público escutou este apelo e que vai fazer valer sim a voz das crianças e vai dar o que elas precisam, o que elas pedem, que é educação de qualidade e proteção contra o trabalho infantil.
corte, costura, enxoval para bebês e arte em biscuit são algumas das habilidades de uma servidora do TRT da 11ª Região, com sede em Manaus. Todas as semanas, ao término do expediente, ela repassa os conhecimentos a mães carentes do Amazonas. Saiba mais sobre esse trabalho voluntário no quadro Jornada Extra. Meu nome é Denise de Souza Lima Herzog. Eu trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região há 21 anos. No momento, estou na chefia da recém-criada Seção de Gestão Socioambiental. Após a minha jornada no tribunal, eu participo de um trabalho voluntário que se chama Clube de Mães Oficina de Enxovais. Nesse Clube de Mães, as parturientes de baixa renda, elas aprendem a costurar, que é a oficina da costura, a pintar, a costura e outros materiais, e a oficina de biscuit, que é um trabalho bem bacana que é feito com reciclagem de vidros. As mãezinhas trazem os vidros de casa e elas encapam esses vidros com uma massa de cola, conhecida como biscuit. O trabalho do Clube de Mães existe há mais de 35 anos. Eu iniciei aqui nesta casa no ano de 99, mas somente como voluntária. Na direção fazem 15 anos, foi no ano 2000. Nós temos 12 voluntárias e trabalhamos com 12 mãezinhas a cada 12 meses, pelo período de 9 meses. Então é de março a novembro. Além de ser um exercício de cidadania, você se coloca assim, nossa, o que é o meu trabalho? É uma gota no oceano. Mas vamos pensar, se ninguém fizer essa gota no oceano, ninguém faz nada. E essas mãezinhas, elas vêm, elas aprendem muito com a gente. Das histórias dos nossos filhos que a gente traz para elas. Você vê as mãezinhas entrando de uma forma e saindo de outra forma. Por hoje é só. O Jornada volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa.